Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Estamos iniciando aqui uma nova semana e nesta semana vamos examinar mais uma preciosa lição da Palavra de Deus que está baseada no capítulo 6 do livro de João, do apóstolo João. E o título da lição desta semana é O Prometido que Dava Pão. Jesus era o prometido, né? E agora ele dava o pão. Sendo ele o próprio pão da vida, muitas vezes fazendo alusão de o pão ser a palavra, porque ele também era chamado de a palavra, né? Fazia alusões que o principal alimento que o homem necessita para viver uma vida verdadeira, uma vida plena, é o pão da palavra, não é? Pois bem, vamos então buscar de Jesus o que ele tem para nos ensinar esta semana, buscando diretamente da sua palavra. No verso síntese, que está no capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Olha, amados, veja que aqui ocorre, depois de Jesus fazer uma série de milagres envolvendo água, né? Agora chegou a hora do pão. Essa é a primeira multiplicação dos pães que nós vamos encontrar aqui, que no livro de Mateus está no capítulo 14, né? A segunda está lá no final do capítulo 15 para o 16. Então aqui, Jesus vai, obviamente, fazer aquele milagre que nós conhecemos como a primeira multiplicação dos pães. E o relato aqui é muito bonito, porque ele diz que Jesus vê uma grande multidão vindo ao seu encontro e ele pergunta a Filipe. Ora, por que Jesus faz essa pergunta a Filipe? Onde compraremos pães para essa multidão? Por que Jesus faz essa pergunta? Se essa pergunta quem deveria fazer? O discípulo? Não é? Primeiro, tinha alguma padaria naquela região, alguma panificadora com capacidade para fazer tantos pães? Impossível. Nem tinha panificadora, nem tinha tecnologia e eu acho que não tinha tanto armazenamento de matéria-prima, tanto trigo e cevada para tanta gente. Então, Jesus pergunta a Filipe, obviamente, para o testar, para ensinar, né? Fazendo uma pergunta para que aquele jovem discípulo pudesse refletir e aprender com o que vai acontecer em seguida. Onde compraremos pão? Olha só, tudo nesse mundo é comprado, né? Tudo neste mundo custa muito caro, né? E aí a Bíblia diz, o Senhor diz assim, venham e comprem de mim pão, né? Pão, não por dinheiro, mas de graça. Comprem pão, comprem leite e vinho de graça, sem dinheiro, né? Diz a palavra de Deus. Eu acho que é no livro de Isaías, se não me falha a memória. O Senhor diz isso. E aí Cristo pergunta para Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para essa multidão de gente? Eu imagino que Filipe assim, mas que pergunta, né? Não tem como. Nem a gente tem dinheiro e nem tem como comprar aqui. Veja só, meus amados, Cristo está dizendo assim, onde se compraria pão para aquele povo todinho? Não havia necessidade alguma de comprar pão para aquele povo todinho. Sabe por quê?
Porque embora Filipe entendesse que Jesus Cristo estava falando do pão de trigo, a fala de Cristo é outra. Cristo está falando do pão da vida. Está falando da palavra que ele tem em abundância, em estoque. O pão verdadeiro que alimenta. Ele vai dizer um pouco mais abaixo, né? Que a gente vai estudar ainda. Vamos nos deliciar, vamos nos nutrir com essa palavra de Cristo. Que Ele é o pão da vida, que as palavras que saem dele são alimento que nutre o espírito para a vida eterna. Este alimento de trigo, de cevada, esse pão de trigo, de cevada, alimentava o homem por algumas horas. O homem voltava a ter fome e depois de um tempo de vida o homem morria. Mas o pão que Cristo tinha para dar, tem para dar a cada um de nós hoje também, é um pão que nutre o homem para a vida eterna, fazendo do homem imortal. É um alimento de verdade, não é um alimento que você come e torna a ter fome daqui a algumas horas. Não. É um alimento que nutre para sempre. Quando se compreende a verdade que há em Cristo, é assim que a palavra de Deus serve para a gente, como um alimento que mata a fome. A gente diz que a gente mata a fome, né? Mas não mata, porque ela ressuscita direto, né? A gente mata a fome agora e ela ressuscita daqui a 6 horas, 8 horas, 10 horas. Você volta a ter fome de novo. Esse termo matar a fome, só quem mata mesmo é Cristo. Pela palavra de Deus, né? É quem mata a fome. E a gente depois se alimenta desta verdade, nunca mais sente fome da verdade de novo. Porque já descobriu a verdade, né? A verdade agora vai nutrir o espírito do homem para a vida eterna. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a primeira pergunta, a pergunta do domingo, né? E a primeira pergunta desta lição: onde Jesus foi para realizar o milagre da multiplicação dos pães? Quando nós lemos essa multiplicação dos pães lá no livro de Mateus, ele não diz exatamente o local, mas aqui no livro de João nós temos essa noção e ampliamos um pouco mais porquê, né, disso acontecer. O texto diz, logo depois que ele tem aquele embate lá com os fariseus, né, mostrando para eles que o testemunho dele era maior, que o Pai dava testemunho dele, que aqueles fariseus religiosos só buscavam a glória dos homens, né, um dos outros. Aí diz aqui no verso 1, depois disto, né, Jesus partiu para o outro lado do mar, o mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, o outro lado do mar. Ou seja, ele atravessou uma fronteira. Se nós olharmos para o mapa daquela época, a gente vai ver que tem o mar da Galileia, onde Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né? Fica lá em cima no norte. E aí você pode traçar um rio, um curso ali que é o Rio Jordão, que vem reto. Uma linha reta do norte até o sul, passando próximo ali a Jerusalém, né? Lá embaixo. Então Jesus estava, olhando assim no mapa de frente, Jesus estava do lado esquerdo do Mar da Galileia, do Rio Jordão. Estava do lado esquerdo, chamado a região da Galileia. Dentro da Galileia ali havia algumas cidades, cidade de Caná, a cidade de Cafarnaum, Betsaida, né? Essas cidades. E quando ele atravessava o mar para o outro lado, o Mar da Galileia, é um grande lago, né? Para o outro lado, é exatamente o que ele faz aqui. Ele vai para a região de Tiberíades, de Tibério, né? De Tibério Romano. E daquele lado era uma região chamada de Decápolis. Policidade, Deca 10. Era um grupo de 10 cidades, a região chamada Decápolis, né? Então, é para ali que Jesus vai. Ou seja, uma região. Se na região da Galileia, aos olhos do povo lá de Jerusalém, dos religiosos, era uma região só de gentil, de gente que Deus não gostava, que Deus não, né? Um grupo de pessoas excluídas. Do outro lado do Jordão, do outro lado do Mar da Galileia, aí aos olhos dos judeus de Jerusalém, aí é que era gente que não prestava mesmo.
Aí é que eram os gentios da pior espécie, na mentalidade preconceituosa dos judeus. Se eles tinham uma mentalidade preconceituosa com os samaritanos, que a região de Samaria ali ficava entre Jerusalém e a Galileia, que ficava mais distante, ficava no meio Samaria. Se eles odiavam os samaritanos, né, que eram irmãos, filhos também de Jacó, imagine aquele povo do outro lado. Aquele outro lado lá é onde Jesus, aquela região de Gadara, que Jesus vai lá expulsar um demônio de uma pessoa que estava muito doente. Era uma região terrível. Assim, era como um povo que você olhasse para esse, um povo sujo, um povo desonesto, um povo violento. Era esse o olhar que eles tinham. E é para lá que Cristo vai. Que coisa linda, olha só. Ele vai levar pão para quem precisa. E o pão que ele vai levar aqui, a gente vai ver que não é somente o pão. Ele providencia o pão de trigo, o pão de cevada, o pão de comer, o pão de saciar a fome do estômago. É verdade, a fome da carne. Mas, sobretudo, ele levou para aquele povo esperança. Ele levou ali o pão do Espírito. O pão que alimenta o Espírito. E essa é a beleza. Ele foi levar para os pobres, para os excluídos, para aqueles que não teria jamais a oportunidade de entrar numa sinagoga lá em Jerusalém ou no templo de Jerusalém para poder cultuar a Deus. Jesus levou Deus até as pessoas. Jesus levou a verdade a essas pessoas que os religiosos tinham um olhar atravessado para elas. Né? É como hoje, muitas vezes, muitos crentes, né, têm um olho, assim, têm um olhar meio preconceituoso com as pessoas que nós temos a mania de chamar de mundanos, né? Mas tem um preconceito. Ora, eu posso ter preconceitos, ou seja, ideias preconcebidas sobre muitas coisas. Mas não preconceito contra a pessoa humana, pelo que ela é, pelo que ela fez. Não é porque essas pessoas podem corrigir os erros que fizeram e ela é daquele jeito porque aprendeu daquele jeito. Mas se ela se aprendeu o correto, elas podem mudar, não é? Então, esse tipo de preconceito da pessoa nós não encontramos em Cristo. Cristo vai ter contra o pecado, contra o erro, contra a mentira, contra aquilo que escraviza o homem, contra aquilo que oprime o ser humano, fazendo sofrer. Aí, contra isso, sim, ele é contra. Nós somos contra, Deus é contra. Então, ele vai para o outro lado do mar, né, para uma região chamado Tiberíades, a cidade de Tibérios. Olha, o termo diz aqui, o outro lado do mar. Eita! Mar na Bíblia, né, nós temos algumas tipologias que se referem a mar. Mar, atravessar o mar, muitas vezes atravessaram obstáculos quase que intransponíveis, né? Quando fala assim, atravessar um mar de problema, um mar de obstáculos, né? Um mar de gente, né? Então, Cristo foi para o outro lado do mar, o outro lado da moeda, o outro lado, mar, ou seja, mar no Apocalipse, numa visão pejorativa, são povos, multidões, nações e línguas que estão sob o domínio de Babilônia, não é? Esse é o contexto ruim. Um mar de vidro e cristal que sai do trono de Deus, um rio como um mar de vidro e cristal, simboliza também a palavra pura, límpida, né? Mas nesse contexto aqui do outro lado do mar, ou seja, existe um outro lado da moeda, existe o outro lado, tinha pessoas que viviam do outro lado, que mereciam escutar esta palavra, né? Então, meus amados, que nós tenhamos esta mesma percepção espiritual. Existem pessoas que não estão do mesmo lado de nós, do nosso lado, que não vivem como a gente vive, que não pensam como a gente pensa, que não têm o estilo de vida como o nosso. Pessoas que merecem ouvir a verdade, pessoas que merecem ter um encontro com Deus. E nós não podemos colocar nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de limitação para pregar o evangelho a essas pessoas. São pessoas como nós, tão dignas quanto nós, tão carentes quanto nós, tão pecadoras quanto nós, né? Tão fracas, tão débeis quanto nós. Estão na mesma condição. Por que não compartilhar
dessa mesma felicidade, dessa mesma verdade que nos alcançou? Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta. Por que as multidões seguiam Jesus além mar, mesmo depois do mar? Veja que Jesus estava com a multidão aqui do lado de cá da Galileia, e agora ele vai para o outro lado, a região de Tibérios, a região de Tiberíades, né? E agora uma multidão continua seguindo ele, né? Então, assim, por que é que a multidão seguia Jesus Cristo? Vamos ver aqui a resposta, o versículo 2, 6, verso 2 diz assim: porque as multidões seguiam Jesus além mar, né? E seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Veja que aquela multidão que vinha da Galileia era uma multidão tão carente, mas tão carente, que elas não seguiam a Jesus Cristo por causa da palavra maravilhosa que Cristo pregava. Eles não conseguiam entender a riqueza que era a palavra de Deus. Eles não conseguiam entender o alimento precioso que era a palavra de Deus. Eles estavam seguindo porque estavam buscando uma cura física, uma cura para uma doença que fazia sofrer eles e os seus familiares. Queriam uma cura porque era cego, porque era surdo, mudo, porque era coxo, porque era aleijado, né? Porque era leproso, porque alguém estava perturbado mentalmente por um espírito de demônio, por um espírito imundo. Então, as pessoas viam Cristo fazer os milagres e elas seguiam por causa disso, por causa dos sinais. Perceba que elas seguiam Jesus Cristo por causa de coisas pequenas, porque elas não enxergavam as coisas grandes. Elas buscavam aquilo para atender às suas necessidades temporais, às suas necessidades para esta vida. Perceba a pobreza destas pessoas, não só a pobreza financeira, né, a pobreza material, mas a pobreza espiritual desse povo era inenarrável assim. Porque como é que eu tenho o Messias que vem aqui neste planeta para resolver o problema da vida eterna e não o problema desta vida temporal, que todo mundo vai continuar morrendo? Jesus veio aqui, curou um monte de gente, esse povo tudo e morreu. Do que adianta você receber uma cura só para esta vida? Como muitas igrejas têm pregado aí, vem aqui na igreja, traga o dízimo, venda tudo, me dê o dinheiro, que a gente faz uma oração aqui, Deus eu faço Deus, o pastor praticamente diz isso, né? Eu faço com que Deus abençoe a sua família, dê uma casa nova, restaure o casamento, você seja feliz, você seja curado e tal. Que ideia é esta? E se Deus não quiser curar para esta vida, mas me curar para a vida eterna? Não é melhor, como Cristo diz lá, não é? É melhor que você entre na vida eterna sem um olho, sem uma perna. Deus não está preocupado. Porque isso aqui não é vida, isso aqui é sobrevida. Quando nós valorizamos esta vida mais do que tudo, a nossa vida passa a ser um inferno aqui. Sabe por quê? Porque enquanto nós vivemos nessa terra, não vai ter uma semana, um mês, um ano que a gente não tenha desafios e problemas para enfrentar. Não vai ter um mês. A vida, enquanto nós vivermos, a gente vai estar lutando contra alguma coisa, para vencer alguma coisa. São problemas, quando você atinge uma certa idade, uma certa maturidade, aí é que os problemas são todo dia tem que matar um leão. E aquele povo pobre, coitado, cego espiritualmente, seguia Jesus só por causa em busca de pão e peixe, em busca de cura física e não de cura espiritual. Eles não entendiam a riqueza que Cristo tinha para oferecer. E aqui está o motivo, eles só seguiam a Jesus Cristo por causa dos sinais. Olha, o que eu vou contar agora para vocês é algo assim de partir o coração. Pelo menos vai partir o coração daqueles que são espirituais, né? Os que são materialistas não tá nem aí, não vai nunca se tocar por isso, né? São pessoas insensíveis ao espírito, não vai entender o que eu vou falar agora. Eu conheço tanta gente que já chegou desesperado na igreja, desesperado, assim, que você olha para o rosto deles, só o que sente é compaixão. E o testemunho deles, assim, é de dar dó.
a piedade inunda os nossos corações, dizendo que está sofrendo demais, e que se Deus abençoar ele, a vida dele, né? Tudo que eles queriam, chegam lá dispostos a servir a Deus, a estar direto ali, lendo a Bíblia, a estar orando, buscando ao Senhor e tal. Sabe qual é o pior, meus irmãos? É que quando essas pessoas chegam assim e a gente ora, elas estão em busca de cura, Deus cura. Estão em busca de emprego, arruma-se um emprego. Estão em busca de uma luz para resolver um problema de ordem emocional, a cura vem. Um casamento destruído, há uma restauração da família e tudo. Todo tipo de problema, o Senhor resolve. E quando essas pessoas resolvem os seus problemas, começam a ter um emprego, ajeitar sua casa, ganhar dinheiro, né? Tá bem estruturado. Pouco tempo depois, essas pessoas somem. Não querem saber mais de Deus. Essas pessoas começam a viver um estilo de vida que elas sabem que não agrada a Deus, mas que vai trazer problemas de ordem emocional de novo. Elas estão voltando ao mesmo erro, mas elas insistem naquela vida. Eu olho para essas pessoas aqui e compreendo perfeitamente aquelas pessoas lá do passado que buscavam Cristo em busca de sinais, em busca de prodígios, em busca de cura, em busca de benefício imediato. Eram imediatistas. Eles não prestavam atenção nas promessas da Bíblia, que as principais promessas, 90% das promessas, elas são para a eternidade, não para esta vida, não para este mundo passageiro. Porque tudo que há aqui, da forma como está, deixará de existir um dia. Tudo isso aqui é passageiro. E as pessoas não conseguem entender isso. Se agarram aos prazeres do mundo, assim com a mente completamente embrutecida, com o espírito completamente insensível, como se fossem seres irracionais, como se fossem animais selvagens, né, que agem pelo instinto. Só pensa na comida agora. Só quer Deus, só quer usar Deus para que Deus possa lhe dar aquilo que eles precisam agora. Eles prometem mundos e fundos para Deus, para que Deus possa curar, para que Deus possa ajudar. Quando Deus ajuda, eles esquecem tudo. Eu olho para aquele povo daquela época e vejo isso. O texto diz que as multidões seguiam a Cristo só por causa dos sinais. E Deus é tão maravilhoso que continuava operando milagres através de Cristo para que o povo pudesse escutar a verdade, para que o Espírito pudesse tocar o coração daquelas pessoas, colocando-as no vale ali da decisão, para que elas pudessem realmente escolher, para que diante de um juízo de Deus, as pessoas nunca digam assim, olha, eu nunca escutei, nunca fui convidado para fazer a verdade, para escutar a verdade, para seguir a verdade, nunca ouvi falar sobre Deus, para que ninguém diga isso. E Deus faz isso, oferecendo da melhor maneira um milagre ali grandioso que irá ser feito aqui. E durante esta semana, a gente vai examinar, buscar, estudar este milagre maravilhoso, assim, com muita profundidade, para tentar entender o que acontece ali. Porque o que acontece ali é um evento sobrenatural, não é apenas um milagre que não tem uma mensagem implícita por trás daquilo, não. Com certeza tem. Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor luz para entender o que vai acontecer. Que o Senhor nos alimente o espírito, porque é onde nós carecemos da maior nutrição espiritual.